Olá, turmas do nono ano C, tudo bom? Aqui é o professor Wagner, professor de Geografia da Escola Tenir. E hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa revisão vai ser sobre Guerra Fria. Conteúdo da nossa apostila poliédrica, capítulo 3. Se atentem! Apostila poliédrica, capítulo 3 de Geografia. Pessoal, falar de Guerra Fria, eu estou falando de disputa ideológica. Eu estou falando de demonstração de poder. Eu estou falando dessa disputa, desse confronto entre duas grandes potências, que são os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Falar da Guerra Fria é falar da bipolarização mundial, dessa nova ordem mundial que se instalou após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu estou falando de um lado capitalista, que é os Estados Unidos e seus aliados, e do outro lado eu estou falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o socialismo. Falei de Guerra Fria, pessoal, a gente tem que lembrar de duas principais corridas, que são a corrida armamentista e a corrida espacial. Pessoal, quando eu falo dessa corrida armamentista, eu estou falando de um período de grande pesquisa e tecnologias voltadas ao material bélico. Por que ambas, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, estavam se preparando tanto nessa corrida armamentista? Como que surge essa corrida armamentista, pessoal? Essa corrida armamentista surge a partir do bombeio dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki com as armas nucleares. A partir desse momento, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética do outro lado estavam em busca de grande transformação e grande demonstração do seu poder bélico. No entanto, que a partir daí a gente tem as armas nucleares e as armas químicas sendo estudadas, sendo produzidas, e com a ideia de se estourar uma outra grande guerra anos à frente. Uma outra corrida que a gente tem que prestar muita atenção nesse capítulo é a corrida espacial. O que foi essa corrida espacial, pessoal? Como eu coloquei aqui para vocês, foi esse período onde houve lançamento de satélites e o homem à Lua. Tanto o lado capitalista quanto o lado socialista, ambos lançaram satélites, que ajudariam ao mapeamento, ao estudo da Terra e o homem à Lua. Os Estados Unidos começou os primeiros estudos de homem à Lua, mas quem manda primeiramente o homem à Lua é o lado soviético. Mas o que demonstra o grande poder dos Estados Unidos mandar o homem depois à Lua, ou seja, depois dos soviéticos, depois dos socialistas? A diferença entre o homem à Lua soviético e o homem à Lua capitalista é que os Estados Unidos fazem um registro, fazem uma transmissão ao vivo. E o que significa essa transmissão, professor? Significava, ou seja, um grande desenvolvimento das tecnologias de informação, as redes de comunicação, transmitir algo naquele tempo, naquele momento histórico, para toda a população norte-americana, era uma grande demonstração de alta tecnologia e grande demonstração de comunicação. Continuando, falamos também da Guerra Fria, além da corrida armamentista e espacial, marcar esse período de confrontos ideológicos, de grande demonstração de poder, de grande demonstração de qual era o melhor modelo econômico a ser instaurado, sendo instalado na grande parte da população mundial. Nós temos então o Muro de Berlim. O que foi o Muro de Berlim? Relembrando, lá quando a Alemanha nazista perde, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o que nós temos? Nós temos a divisão da Alemanha em 4 partes, lembrem aí, 3 para a parte capitalista e 1 para a parte socialista, e nós também temos a divisão de Berlim. Berlim também foi dividida entre Reino Unido, França e Estados Unidos, do lado capitalista, e de um lado os soviéticos. Com o período de instalação das áreas de influência, tanto socialista e capitalista, a partir das conferências de Yalta e de Potsdam, o que acontece? Nós temos então 2 tipos de Berlim.
nós temos a Berlim Oriental, a parte socialista, e nós temos a Berlim Ocidental, a parte capitalista. E essa Berlim capitalista ela era mais desenvolvida economicamente e industrialmente. E ao longo dos anos, o que a Alemanha Ocidental percebeu? Que muitos moradores da parte soviética estavam migrando para a parte capitalista. E o que eles tiveram como ideia? Construir esse muro de Berlim. Por que construir esse muro de Berlim? Para criar um isolamento e que não, a partir daí, não iria perder pessoas para a parte capitalista. Ou seja, quando cria-se esse muro de Berlim em 1961, nós temos uma demonstração de poder do lado soviético, que queria isolar e cortar relações com o lado capitalista e assim não perder população. Mas lembre-se, a população socialista não era tão desenvolvida economicamente e industrialmente como a parte capitalista. E em 1989, então nós temos a queda do Muro de Berlim. Ou seja, o que marca essa queda do Muro de Berlim? Marca o fim do socialismo em Berlim e também marca o que? A desagregação do bloco soviético e o fim, caminhando então para o fim da Guerra Fria. A partir daí, nós temos aqui duas demonstrações de guerras de conflito ideológico, que são os corridos armamentistas, espacial e o Muro de Berlim, e nós temos aqui os confrontos indiretos que aconteceram nesse período da Guerra Fria. E nós temos como confrontos indiretos Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e a crise de mísseis em Cuba. O que foi esses confrontos indiretos, professor? Nada mais é do que a demonstração da influência capitalista e socialista nas várias partes do mundo. Por exemplo, nós estamos falando aqui da Coreia, na Ásia, nós estamos falando de Cuba, já aqui no continente americano. Ou seja, nós estamos falando dessa influência social e capitalista no âmbito mundial. No entanto que o confronto indireto, essa guerra da Coreia, marca a divisão da Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte de influência socialista e a Coreia do Sul de influência capitalista. E isso acontece também na Guerra do Vietnã. O que é esse confronto? É a divisão de Vietnã em Vietnã Norte e Vietnã Sul, com o mesmo, seguindo os mesmos pensamentos. Vietnã Norte sob influência socialista e Vietnã Sul sob influência capitalista. E nossa atenção um pouco maior tem que estar aqui na crise dos mísseis de Cuba. O que foi essa crise dos mísseis de Cuba? Essa crise aconteceu em 1962 e durou 13 dias. Foi um período de grande tensão no mundo, foi um período de 13 dias de grandes negociações e foi um período onde se esperava surgir a Terceira Guerra Mundial, que poderia ser a partir daí uma guerra também nuclear, uma guerra com impactos ainda piores da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que foi essa crise dos mísseis de Cuba? Então nós temos aí Cuba, que era liderado então por Fulgêncio Batista, que era aliado dos Estados Unidos, da parte capitalista, e Cuba vivia um período muito crítico social e de grande corrupção. E a partir daí então surge o que a gente chama dos movimentos revolucionários, os movimentos de revolução liderados por Fidel Castro e Che Guevara. A partir desse momento, também conhecido como Revolução Cubana, tanto Fidel quanto Che Guevara se aliam, Nós temos aí a presença soviética, socialista, e os socialistas começam a instalar mísseis em Cuba direcionado aos Estados Unidos. E a partir dessa instalação dos mísseis de Cuba,
né, direcionado aos Estados Unidos, promove-se então essa grande tensão. E a partir desses longos 13 dias de tensão, né, a partir de um acordo onde não poderia ter uma guerra, né, com armas nucleares, armas químicas, e a partir de um acordo entre o lado socialista e o lado capitalista, os mísseis de Cuba que foram instaurados, né, que foram instalados, são retirados. E com isso não se tem a Terceira Guerra Mundial. Mas foi um período muito difícil. Eu não sei se vocês perceberam, mas a partir desse contexto da Guerra Fria, dessa disputa ideológica, né, dessa presença marcante do capitalismo e socialismo influenciando boa parte já do mundo, as corridas armamentistas espacial, o Muro de Berlim, os conflitos indiretos, nós temos aqui, já caminhando para o nosso quarto capítulo da nova ordem mundial, 2 motivos da crise econômica que vai levar ao falecimento, à desagregação, à falência do bloco soviético. Uma foi a corrida armamentista, porque foi um período de grande investimento, né, e para pesquisas, para tecnologias voltadas ao material bélico, onde a União Soviética gastou muito dinheiro, e um outro ponto é o Muro de Berlim. Por que o Muro de Berlim? Porque quem construiu o Muro de Berlim foi o lado soviético. E não foi um muro simples como os muros das nossas casas. Foi um muro com várias etapas, né, e vários estudos contra a invasão ou a tentativa de saída de algum indivíduo do lado socialista para o lado capitalista. Pessoal, esse aqui foi o nosso resumão, tá? O nosso bate-papo sobre Guerra Fria, capítulo 3 da nossa apostila Poliedro. Né? Esse nosso bate-papo, essa nossa revisão, refere-se às páginas 45 a 59 da nossa apostila, e como atividade prática para vocês, eu deixo a página 50 a 63. Faça os exercícios. Pessoal, qualquer dúvida no conteúdo, qualquer dúvida nos exercícios, pode me ligar, pode me mandar mensagem, ok? Eu deixo aqui o meu contato e eu deixo aqui o meu e-mail. Um grande abraço para vocês, professor Wagner.